convite e por trazer um pouquinho da infectologia, que na verdade a gente poderia dividir em dois temas, né? A prevenção e tratamento, né? O bom se a gente não precisasse chegar no tratamento, que a gente conseguisse fazer só a prevenção e com um diagnóstico precoce a gente consegue fazer isso e deixar esses pacientes sem infecções complicadas, né? E quando a gente fala de farmacoeconomia, eu acho que as infecções é o principal tópico, em que quando a gente vai ter pacientes que nós vamos ter infecções não usuais, infecções por micro-organismos oportunistas, né? E aí entram muitos fungos, a gente utiliza medicamentos que são de alto custo para o governo, né? A gente entra nas anfotericinas lipídicas, a gente entra em voriconazol, posaconazol, que são medicamentos extremamente caros, infecções que demandam uma internação prolongada. Então, quando a gente entra nessa farmacoeconomia das infecções, com certeza, o paciente com o erinato, ele acaba tendo um custo muito exagerado e que a gente consegue direcionar tudo isso para diagnóstico e prevenção, com certeza. Eu vou trazer uns highlights, assim, porque a gente acaba tendo que manejar essas infecções, seja fazendo diagnóstico, fazendo tratamento, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente vai ter infecção por Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que cada vez mais no nosso meio tem se tornado resistente à oxacilina. Então, a gente vê muito MRSA no nosso meio hoje. Então, a gente tem pacientes em que a gente precisa sempre acertar rapidamente o tratamento. A gente não pode ter o tempo que a gente tem na criança, digamos, rígida, aquela criança que chega com uma infecção que é leve, a gente pode ir escalonando o antibiótico. O paciente com imunodeficiência a gente precisa acertar de cara, né? Então a gente precisa lembrar que a gente tem, por exemplo, no nosso meio, a gente vê as infecções por MRSA em torno de 50%, às vezes até 60% dos estáfilos que trazem crianças para o hospital já são estáfilos resistentes à oxacilina, que muitas vezes é a principal droga que a gente utiliza no tratamento dessas infecções. Sempre lembrar de quando a gente cobre, tem que cobrir tanto MSSA quanto MRSA, a gente tem que fazer dupla cobertura, então a gente não pode, às vezes, deixar só a vancomicina, a gente precisa ter o beta-lactâmico associado, até porque no empírico a gente busca outras bactérias também. Não confiem somente na vancomicina para estáfilo, porque para o MSSA ela é lenta, ela demora, a morbidade desse paciente é pior. Então a gente tem que ter o beta-lactâmico até a gente definir. E o que ajuda muito no estáfilo, e tem muitos estudos em crianças, é que a gente pode perceber rapidamente a colonização. Então, o uso do swab nasal naquele paciente que está internado, ele pode fazer um diagnóstico by proxy daquele abscesso, daquela infecção, e já nos dá rapidamente pelo laboratório que esse paciente é colonizado e é por MRSA, e a gente utilizar até o antibiograma desse swab nasal para tratamento. E, às vezes, a ausência da colonização pode até nos diminuir a necessidade de manter a cobertura para MRSA. Pneumococo, essas crianças fazem infecção por pneumococo, né? O Renan falou muito bem das infecções por micro-organismos que são capsulados. O pneumococo, cada vez mais, a gente tem dados do Cireva, ele tem aumentado o seu MIC, a gente tem uma necessidade de utilizar doses mais elevadas de ampicilina, de amoxicilina, quando a gente trata infecções fora do sistema nervoso. Esses pacientes, quando fazem meningite, a gente tem que lembrar de que ceftriaxona já tem resistência passando 30%, 50%, dependendo das faixas etárias. Então, ceftriaxona isoladamente não é mais seguro como monoterapia para meningite por pneumococo. A gente precisa associar a vancomicina até a gente ter a identificação, saber a MIC desse pneumococo. Então, é importante a gente estar linkado com a nossa epidemiologia. Isso é epidemiologia brasileira. Né? Quem gosta de acompanhar, é só entrar no site do Instituto Adolfo Lutz, eles têm a vigilância não só de pneumo, tem meningo, tem hemófilos. Um outro dado que é muito importante, no slide saiu até errado, macrolídeo para pneumococo tem resistência maior de 65%. Então não se usa mais a azitromicina para infecções respiratórias em crianças quando a gente busca tratar pneumococo. Tem que usar outras drogas quando a gente tem, por exemplo, uma alergia grave que a gente não possa usar beta-lactâmico. Tuberculose no nosso meio é muito importante, a gente pode depois de repente discutir sobre postergar a BCG, né, fazer o diagnóstico desses pacientes, esperar o teste de triagem para depois fazer a vacinação. Ah, mas não vai fazer a vacina, esse paciente ele vai ficar sem vacina, é o melhor momento na hora da alta da maternidade.
Nenhuma criança vai sobreviver somente com a BCG do nascimento, com a hepatite B do nascimento. Ela vai precisar fazer diversas vacinas no primeiro ano. Então, se a gente vai fazer um teste de triagem, que a gente vai diagnosticar uma doença extremamente grave, que a VCG pode fazer doença disseminada, é uma doença de difícil tratamento. A gente sabe que a Mycobacterium bovis ele é resistente à pirazinamida, então o tratamento acaba sendo diferente. São drogas que interagem com muita coisa, né? Depois eu vou falar um pouquinho. Então é importante a gente também lembrar nesses pacientes da gente fazer o diagnóstico da TB latente, investigar ela. A gente tem cada vez mais testes, a gente tem PPD, a gente tem IGRA. Pode-se discutir o uso do IGRA abaixo de 2 anos, né? Mas tem alguns estudos já mostrando que não é tão ruim, que o IGRA ele se comporta cada vez melhor nas crianças. Quando se acha que esse IGRA vai ser falso negativo, né, nos menores de 2 anos, mas tem estudos mostrando que não é tanto o IGRA que é falso negativo. É muito mais o PPD que é falso positivo nessas crianças por causa da vacina. E outros gram-negativos, né? Cada vez mais a gente tem gram-negativos resistentes. Lembrando que esses pacientes ficam muito tempo hospitalizados, eles acabam tendo uma colonização maior pelo tempo de hospital, passagem por UTI, centro cirúrgico, muitos procedimentos, e a gente cada vez mais tem visto o aumento da carbapenemase nas crianças, e são doenças de difícil tratamento, colonizam, e pacientes crônicos, geralmente a colonização perdura por muito tempo. Quando a gente entra nas doenças fúngicas, né, a gente tem que lembrar que o paciente com um imunocompetente, a gente pensa muito mais fácil, a gente consegue usar alguns testes. O imunocomprometido, seja ele por um RNAto ou um paciente oncológico, a gente tem que ter uma tendência a ser um pouco mais agressivo na busca do agente. Então, biópsias, lavado broncoalveolar, a gente tem que tentar sempre que possível fazer isso, porque é muito difícil de prever o micro-organismo. Né? Mesmo que as imagens possam sugerir doença granulomatosa, né, por exemplo, mas a gente pode estar diante de tuberculose, a gente pode estar diante de micobactérias atípicas ou por doenças fúngicas, né, como aspergilos, como fusário. Então a gente tem que tentar sempre buscar esse agente que a gente vai conseguir dessa forma fazer a terapêutica direcionada, né, porque é muito complexo a gente fazer um empirismo dando esquema tuberculostático, antifúngico, antibacteriano. Isso começa a ter muito para efeito, interação, e a gente muitas vezes pode não estar acertando no nosso tratamento. Lembrar, em termos de prevenção ambiente também desses pacientes, né? Quando a gente tem um paciente que a gente precisa proteger ele, consumo de água, né? Cuidado com surto dentro das escolas. Esses pacientes precisam ser manejados se eles forem contactantes, por exemplo, de varicela, precisa fazer uma terapêutica correta, rápida. Vacinação dos contactantes, que a gente tem que lembrar bastante, né, dos pais, o paciente com alguma doença que ele não possa receber vacinas de vírus vivo atenuado, mas os pais devem receber para que eles reduzam o risco. Seus irmãos que não tenham a imunodeficiência, eles devem receber também essas vacinas. E assim, todos os cuidados que a gente tem, como lavar bem as frutas, cuidar com queijos não pasteurizados, coisas nesse sentido, que a gente acaba aumentando muito o risco desses pacientes. E tem alguns dados interessantes, né, que a resistência cada vez está aumentando. E o paciente com imunodeficiência tem um risco maior, né, de MRSA em vez do Staphylococcus suscetível, acineto resistente a carbapenêmico, pseudomonas em paciente que fica muito tempo hospitalizado, que já tem muito dispositivo, ele começa a fazer colonização por pseudomonas, e a pseudomonas ela tem diversos mecanismos de resistência. Então ela se torna resistente às vezes a cefepime, a pipetazo, a carbapenêmicos. Então a gente tem muita dificuldade de tratar. Então é importante a gente conhecer e sempre fazer o diagnóstico. E para fazer o diagnóstico a gente tem que lembrar de fazer a coleta correta, né, de hemoculturas, por exemplo. Lembrando que as crianças nem sempre coletam hemocultura só pediátrica, né? Até 12,7 kg a gente pode usar o frasco pediátrico, mas a partir de 12,8 kg a criança já tem que fazer um frasco aeróbico, que já comporta cerca de 8 a 10 ml. Se a gente utiliza o hospital que tem, por exemplo, vai até 18 anos, tem crianças de 80 quilos, tem crianças de 40 quilos. Elas já devem fazer o uso do frasco adulto, e aí já comporta 8 a 10 ml, senão a gente não faz o diagnóstico da bacteriemia. Uma outra coisa que é muito importante quando a gente maneja esses pacientes é que eles usam diversas medicações.
e muito dos anti-infecciosos que a gente usa interagem. Rifampicina é um pesadelo, né? Ela interage com muitas coisas. Quando a gente usa rifampicina associada aos azólicos, né, como fluconazol, voriconazol, interage muito. Então, sempre que a gente usa essas medicações, paciente com micobactéria que usa rifampicina precisa checar tudo que o paciente utiliza, né? Anticonvulsivante interage bastante. Quando a gente usa os azóis também precisa ter um cuidado, né? Voriconazol e traconazol interagem com muitas medicações. Se a gente entra também no lado de pacientes que usam outros imunobiológicos, aí sim a interação pode ser muito catastróficas e muitas vezes perder. Ou o medicamento que o paciente precisa usar acaba não tendo ação, ou o anti-infeccioso acaba a gente ter uma dificuldade. Voriconazol em criança cada vez é mais difícil de utilizar, porque a gente sabe que existem um perfil de crianças que metabolizam bem e existem os ultras metabolizadores. E se a gente não faz dosagem de nível sérico, fica às vezes muito difícil da gente chegar num nível que a gente consiga manter para essa criança. Tem pacientes que a gente precisa usar às vezes 10 vezes a dose e mesmo assim a gente não atinge. Então, quando a gente entra um pouco na quimioprofilaxia, sempre lembrar Bactrim, né? A gente pensando em pneumocistes, a gente tem pacientes que vão precisar utilizar penicilina quando a gente está falando complemento, asplenia. Paciente com doença granulomatosa crônica tem risco para doença fúngica, então a gente vai lançar a mão do itraconazol. Tem a grande dificuldade no Brasil a gente não ter a solução oral, que é altamente absorvível. O itraconazol acaba tendo uma absorção um pouco ruim quando a gente usa ele na forma não solução oral. A gente melhora isso utilizando, a criança toma com suco cítrico, com Coca-Cola. Tem que cuidar para não usar, por exemplo, nenhum medicamento para diminuir o pH ácido do estômago, que daí a gente vai piorar a absorção. Vacinação, o CRI é um local que a gente deve direcionar esses pacientes, né? Eles têm direito a diversas vacinas. Lembrar bastante da vacina pneumocócica hoje, que a gente tem um sorotipo que causa mais de 50% das infecções, que é o 19A, e não é contemplado na vacina 10 valente. Então, esses pacientes hoje no CRI conseguem receber a vacina 13 valente, e se tudo indica, provavelmente o CRI vai ampliar para 20 valente. Então, a gente consegue ter uma cobertura melhor da doença pneumocócica. E também cuidar desse controle ambiental que eu comentei, né? Como o ambiente, mofo, né? Cuidado com obras perto dessas crianças, né? Onde tem mofo, onde tem obra, onde tem poeira, a gente tem muito risco de contrair doenças fúngicas. Filtro EPA ajuda bastante em casa, quando tem condições de ter. Dentro do hospital, às vezes, quando ele não tem um filtro EPA na unidade, às vezes o filtro EPA portáteis tem ajudado muito nesse controle, né? A gente pode disponibilizar no quarto desses pacientes para melhorar esse ambiente onde ele vive e onde ele fica internado por bastante tempo. Era isso que eu queria trazer para vocês, assim, uns highlights de infecções, depois a gente pode discutir um pouquinho mais.